Os atos de vandalismo em Brasília estão completando nesta semana 5 meses. Aproximadamente 1.000 pessoas já foram indiciadas e uma CPMI foi instaurada para investigar a atuação, os crimes, participantes. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora. Gentilmente nos atende mais uma vez, senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará. Tudo bem, senador? Como sempre, bem-vindo. Muitíssimo obrigado, Tiago, Adriana, todos vocês que estão conectados aqui na Jovem Pan News. Eu estou diretamente de Brasília, aqui do Senado Federal, participando junto. Inclusive, hoje haverá definição, não é, o senador, sobre o cronograma de trabalho da CPMI. De que forma o senhor acha que haverá essa definição? São muitos requerimentos já para convocados. De que maneira os trabalhos precisam ser organizados? Porque senão vira uma bagunça, né, senador? Olha, Tiago, com certeza, está tudo muito nebuloso, né? Desde o início, aliás, antes de começar essa CPMI, que o governo Lula fez de tudo para boicotar, para sabotar. Eu não entendo por quê, já que o próprio governo Lula se considera vítima. Eu nunca vi uma vítima que não quer investigar o que é que aconteceu, né? Então, assim, hoje está marcada uma sessão daqui a pouco, 9 horas da manhã, que seria para debater o plano de trabalho, né? Já tem rumores que a relatora não preparou, mas nós vamos cobrar. Amanhã tem outra sessão também marcada, que pode até ser antecipada para hoje à tarde, pelos bastidores que a gente ouviu, que é para votar requerimentos, especialmente requerimentos de informações das imagens que estão sob sigilo do governo Lula e de outras instituições como o STF. Eu mesmo propus muitos pedidos de informações para que a gente tenha acesso a centenas de horas de imagens do que aconteceu no dia 8 de janeiro, para que a verdade possa prevalecer. Tem também requerimentos para ouvir tanto pessoas do governo passado como desse governo. Eu mesmo apresentei nesse sentido, com independência, para que a gente possa entender exatamente os fatos fatídicos daquele dia triste para o Brasil. Senador, agora as perguntas dos comentaristas. Diogo Schelp na sequência. Diogo. Senador, bom dia. Senador, parece haver um consenso de que alguns nomes devem ser convocados para a CPMI, né? Um consenso entre oposição e governistas. Um desses nomes é o de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. O que o senhor espera do depoimento de Anderson Torres? Quais informações são necessárias que sejam trazidas à tona nesse depoimento? E qual é a perspectiva ou a chance de que ele não deponha, que ele possa deixar de comparecer? Olha, Diogo, bom dia. Foi um requerimento meu também para ouvir o ex-ministro, mas a questão é pelo seu trabalho, por pouco tempo de trabalho na Secretaria de Segurança Pública, porque ele tomou posse e viajou, numa viagem que estava programada já há bastante tempo. Mas é importante que a gente entenda o que que deliberações foram feitas pelo GDF, pelo governo do Distrito Federal, com relação às informações que se tinha, né? Por exemplo, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, já está público e notório, que recebeu informações 2 dias antes. O Anderson Torres já estava fora do Brasil, mas a equipe estava aqui. É bom que a gente entenda a participação ativa, tanto do governo do GDF como do governo federal. Por isso, nós estamos na expectativa de chamar também o Flávio Dino, o ministro da Justiça, o general G. Dias, que é o general do Lula, porque a ABIN disse 2 dias antes que o objetivo dos atos do dia 8 seriam para destruir o patrimônio público fisicamente, inclusive com arma de fogo. É citado isso no documento. E a gente, além da ação de vândalos, de depredadores, que a gente precisa entender se existe financiadores, como é que tudo isso ocorreu, quem também errou por omissão, porque no Brasil é um crime, né? Então, o governo Lula, ele precisa estar mais aberto para que a gente possa saber por que, por exemplo, Diogo, que a guarda presidencial
no dia 8 estava desmobilizada. Se eles tinham a informação que o objetivo era quebrar tudo, por que não reforçou a Guarda Presidencial? Muito pelo contrário, desmobilizou o pequeno efetivo que já tinha, assim como também a Força de Segurança Nacional, que tinha sido acionada, mas ninguém sabe onde é que estava no dia 8 a Força de Segurança Nacional. Luiz Felipe Dávila. Senador Girão, muito bom dia. Bom, primeiro, acho que está fazendo já um bom início de trabalho, que é reunir as informações. Aliás, nós precisamos ter essas informações para saber quem convocar na CPI e o que questionar. Quanto mais as informações aparecem, mais claras as coisas vão ficando do quem foi omisso ou não naquela situação. E aí, evidentemente, tem gente tentando tumultuar. Acabamos de apresentar uma matéria aqui no Jornal da Jovem Pan do PSOL querendo agora trazer as igrejas para dentro como se isso fosse alguma coisa, já que 90% da população brasileira é cristã. É óbvio que todo mundo que estava lá, de alguma forma, está ligado às religiões cristãs. Então, senador, como é que nós vamos separar o joio do trigo? A turma que quer tumultuar dos fatos, das informações, para que este questionamento seja feito de forma mais apropriada para se esclarecer o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Olha, Felipe, bom dia. É uma técnica. Eu acho que a CPMI ela tem que ser técnica. E o brasileiro que está acompanhando isso, e eu fico muito feliz em ver o nosso cidadão participando da política, se apropriando, acompanhando seus representantes, ele vai, mesmo que nós possamos ter um relatório, que é um relatório um pouco contaminado, já que a senadora Elisiane Gama é uma senadora muito ligada politicamente, historicamente, ao governador e atual ministro da Justiça, Flávio Dino, mesmo que a gente possa ter um relatório que não seja o adequado, nós vamos construir com essas informações, com as oitivas, toda uma cronologia do que aconteceu, que vai ficar claro para todo mundo, né? Isso eu espero. Por mais que alguns parlamentares possam querer tumultuar, mas vai ficar feio, porque o propósito, por exemplo, da oposição é um propósito de ir a fundo nas investigações e de realmente entender o que é que aconteceu, né? A gente não pode deixar, desculpa a expressão, uma hora dessa da manhã, mas deixar um defunto na sala, né? Porque é isso que está acontecendo e a gente precisa fazer autópsia, precisa enterrar e que isso, os atos do dia 8 estão muito estranhos, porque é uma guerra de narrativa, né? E, como eu falei no início, o governo Lula não queria de jeito nenhum que ofereceu emendas, parlamentares denunciaram que foram propostos de assédio de cargos federais para retirar a assinatura, né? Então, ela começou. Hoje tem a segunda sessão e eu espero que a gente possa avançar de forma técnica, com responsabilidade, para conseguir buscar a verdade e a justiça na nação. Senadora, pergunta agora de Cristiano Beraldo. Senador, bom dia. A esquerda brasileira, ela tem como o senhor disse, uma técnica para reescrever a história, para dar um enfoque, né? Fazer uma narrativa da forma que interessa a ela. Ela chama o impeachment da Dilma Rousseff de golpe e agora está colocando essa invasão por depredadores, pessoas que precisam ser criminalizadas pelo ato que cometeram contra os prédios da República, mas querem colocar todo o enredo de golpe nessa invasão, quando o golpe você precisa ter ali o preparo para um poder novo, um novo poder substituir aquele que está sendo deposto. A CPMI, a oposição tem uma estratégia para demonstrar que não havia possibilidade de um golpe ser consolidado a partir daqueles atos? Muito bom dia, Cristiano. Eu acredito que o caminhar com técnica, com a verdade, é o nosso grande trunfo, né? Se a gente está querendo investigar de forma profunda, sem tumulto, sem narrativa, o que é que aconteceu, por exemplo, um dos requerimentos, e nós estamos acompanhando para e passo o que a CPI aqui da Câmara Distrital do Distrito Federal está fazendo. Já tiveram lá várias oitivas,
várias informações, eles estão trabalhando aí há cerca de 2 a 3 meses, e a gente já está recebendo esses dados, está anotando, e eu acho que nós vamos ticar, né? Eu vejo assim que a verdade ela é fundamentada em fatos, e essa questão aí, como você bem colocou, da esquerda, que gosta de usar certas técnicas, né, no aspecto de criar certas situações que não existiram, isso vai ser perceptível pelas oitivas, né, acredito eu, que não vão se sustentar, né, como você bem colocou. Precisa realmente ter toda uma análise objetiva do que quem é que iria assumir isso? Um grupo, um punhado de pessoas? Eu sou defensor de que quem errou seja punido, seja de direita, seja de esquerda. Já teve matérias nacionais aí mostrando que tinha gente infiltrada, inclusive do PT. Quem for infiltrado tem que ser responsabilizado. Agora, os inocentes, e tem inocentes, eu visitei a Papuda, visitei a Colmeia, tem pessoas que chegaram depois dos atos, né, que estão presas, que estão com tornozeleira eletrônica, reforçando uma narrativa que todos sabiam que ia acontecer a destruição, STF, a questão do Congresso Nacional que foi informado, o governo federal, e a gente não pode deixar que pessoas paguem, justas, paguem pelo pecador. O que houve, no meu modo de entender, até agora, acompanhando o que está acontecendo no GDF, na Assembleia, né, na Câmara Distrital, que teve um efeito que a gente chama de efeito boiada, né? Então, ali foi o efeito manada, e as pessoas entraram, mas tem que saber quem é que estava na cabeça disso, quem é que estava organizando, se era gente que estava no quartel, se foi gente estranha que chegou. Tem muitos relatos que a gente precisa esclarecer para a sociedade brasileira, para que seja punido quem fez e quem se omitiu. Porque eu tinha dificuldade de entrar aqui durante os meses do ano passado. Era uma dificuldade tremenda. Eu, que sou parlamentar, trabalho aqui no Senado Federal, tinha que fazer uma volta danada, passar por um sistema de segurança difícil, cheio de barreira. E por que foi tão fácil no dia 8 de janeiro, já com o governo Lula na presidência? Por que não se reforçou? Se sabia, né? Segundo a ABIN, demonstra claramente isso, que o objetivo era destruir. Aí vem aquelas imagens também mostrando que o GSI do Lula, o general do Lula, que a gente precisa ouvir aqui também, estava recebendo com a sua equipe os invasores, entregando água, como se fosse uma visita em casa, residência. Então, é muito estranho tudo que aconteceu, e a gente precisa reescrever a história para que a verdade prevaleça na nação. Para encerrar, senador, o senhor poderia dar um pouco mais de detalhes? O ministro Alexandre de Moraes autorizou o senhor a visitar alguns dos presos pelos atos do 8 de janeiro, tanto na penitenciária da Papuda como no complexo feminino do DF. O senhor desconfia que tenham pessoas presas de forma indevida e em condições inadequadas? Olha, em primeiro lugar, Adriana, eu acho que está muito claro, e a CPMI também acredito que tem um dever moral de mostrar isso, que existe o vilipêndio, o desrespeito aos direitos constitucionais das pessoas que não tiveram advogados aos montes, visitam os gabinetes dos senadores mostrando que não estão tendo acesso aos processos dos seus clientes, né? A audiência de custódia que demorou demais, né? Uma série de críticas, de desrespeito ao ordenamento jurídico, ao devido processo legal dessas pessoas que estão detidas. Então, eu já fui visitar, né, com algum grupo de senadores há cerca de 2 meses, e estou voltando agora. O ministro Alexandre de Moraes autorizou, é um direito que os parlamentares têm, mas tem que pedir autorização, né? E nós vamos visitar. Tem senadores que estão indo sempre, o senador Magno Malta vai sempre também, e eu quero tá vendo como é que está a situação desses brasileiros. Repetindo, quem errou tem que pagar, mas quem está com seus direitos sendo negados, aí a gente tem que denunciar, até se for o caso, fora do Brasil,
né, em organismos internacionais, o que está acontecendo aqui dentro. Senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, mais uma vez obrigado pela entrevista. Estaremos acompanhando o dia de trabalho no Congresso Nacional. Um abraço. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos vocês. Parabéns pelo trabalho e vai dar tudo certo, porque quem está no comando é Deus. Da paz.